as dúvidas serem tiradas pós-aula. A gente fazer uma mesa redonda aqui. Você que tiver sua dúvida, vá anotando, certo? Todo o material eu vou deixar disponível para vocês. E no final da aula também vou anunciar aí uma surpresa para vocês, tá bom? Então, beleza, gente? Posso começar? Posso começar? Vamos lá, começar a brincadeira? Simbora, bom dia para todo mundo, quinta-feira maravilhosa, certo? Deixa eu colocar aqui nossa aula. Ok, tá aqui nossa aula. Vamos lá, gente, simbora. Beleza? Quem vai passar, coloca aí, eu vou. Só quem vai passar, tá? Então, quem vai passar, nesse Enem aí, tão turbulento, mas ao mesmo tempo tão abençoado, né? Então, coloca aí, por favor, eu vou, tá bom? Vamos lá? Quero ver, gente, aí o voo de vocês. Bora? Há pouco ainda. Coloca aí, por favor. Eu estava falando numa aula sobre a diferença de sonho e de propósitos, né? Então, eu falei que sonho é tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você deseja, aquele lugar que você quer chegar, aquela profissão que você quer conquistar, aquela vaga no vestibular que você quer ter, né? Não sei, talvez a casa dos seus sonhos, a viagem dos seus sonhos. Então, tudo isso é sonho, né? Mas a gente tem que entender que existe uma diferença entre sonho e propósito. Porque propósito vai além de sonhos. Propósito envolve pessoas. Envolve pessoas. Então, é muito mais amplo. Então, não apenas sonhe, mas, sobretudo, tenha seu propósito, né? Então, em outras palavras, o que é que o teu sonho te atrela a pessoas? Exemplo, eu, Wagner, eu tinha 3 sonhos na vida. Eu sonhava em ser ou jogador de futebol, ou professor de geografia, ou cobrador de Kombi. Porque onde eu morava no bairro tinha muita Kombi lá, certo? Então eu amava, velho. Achava massa os caras pendurados. As boizinhas da minha rua era tudo afim do cara. E o cara só vivia com a mão cheia de dinheiro. Então eu dizia, meu irmão, poxa, eu vou querer um dia ser cobrador de Kombi. Eu acho arretado isso, né? E, assim, graças a Deus, eu ganhei esse presentão de Deus. Foi ser professor de geografia. Para mim, eu acredito que meu propósito maior, gente, é que eu trabalho com sonhos. Eu consigo atrelar, né, o ensinamento de geografia, mas para mim o propósito maior é ver a realização de sonhos dos meus alunos, é ver famílias felizes, né? É ver pessoas com esperança. Então, para mim, isso aí é um propósito que não tem preço. Então, se você quer ser um médico, né, não queira ser um médico pelo médico, mas tem um propósito. Qual é o seu propósito? Ajudar pessoas, abençoar alguém, né, sei lá, fazer parte dos Médicos Sem Fronteiras. Se você quiser ser um engenheiro, de que forma você vai poder abençoar pessoas? Se você quiser ser, sei lá, um arquiteto, um decorador, um digital influencer, seja o que for, né? Mas qual o seu propósito, certo? E eu comecei a aula de hoje, vocês estão vendo aí, gente, essa imagem, cheia de post-it, né? E nesses post-its aí, a gente encontra algumas palavras, certo? Que de uma certa forma pode simbolizar um propósito, um código de alguém. Então, eu sempre digo, é muito importante que vocês coloquem seus sonhos onde você possa ver. Como assim onde eu possa ver? Pega um papel, escreve qual é teu sonho, escreve qual é teu propósito, cola na frente do teu computador, coloca na tela do seu celular, coloca dentro da tua carteira, da tua bolsa, coloca no teu beliche, na frente da tua cama, certo? Coloca na parede, mas sempre no lugar que você possa ver. Porque toda vez que vier alguma tempestade, alguma onda, algum desânimo, alguma palavra que não edifica, alguma palavra que não te abençoa, alguma palavra que você foi para baixo com ela, você olha para aquele sonho, para aquele propósito e diz assim, vale a pena lutar. Então, gente, eu vou mostrar minha experiência depois com isso e vocês vão ver o quanto deu certo.
Então, assim, não é só falar, é praticar. Então, escreve teu sonho, teu propósito, num lugar que você sempre possa vê-lo. Beleza? Vamos lá começar a aula, gente. O nome da aula é Chargeando no Enem. Eu fiz uma seleção de charges que já caíram na prova do Enem, já caíram nos principais vestibulares do Brasil e outras que eu acredito que vai virar a tendência de cair nas provas do Enem. Então, a da gente hoje vai ser uma aula sobre charges. Eu vou deixar todas aí para vocês, certo? E lembrando que vira e mexe sempre cai na prova do Enem, sempre cai também em prova de particulares. Então, o vestibular tende a ficar cada vez com uma linguagem mais crítica. Então, nada melhor do que charges. Não é isso? Posso começar, gente? Se eu posso, coloca aí, por favor, sim. Vamos lá, simbora. Posso? Vamos lá? Todo mundo bem? Recebam meu abraço aí e vamos nessa. Só lembrando, mais outro aviso. Gente, tá tendo um evento muito massa da XP Investimentos. Você depois pode entrar na página da XP. Se inscreve lá, certo? É um festival, galera, de palestras que vai até sábado. Começou dia 14. E tivemos já Leandro Carnal, Tiago Nigro, tivemos aí o ex-ministro britânico Tony Blair, teremos amanhã Magic Johnson, que é um ex-jogador da NBA, teremos aí Malala também, e a aula de hoje eu começo com essa frase de Malala, essa garota aí que revolucionou, né, através das micro-revoluções, o seu habitat, o seu ambiente, ensinando as meninas, certo? A ler e a escrever, que era proibido por um grupo que tomava conta lá da sua aldeia, que influencia lá, um grupo chamado Talibã, que é um grupo radical extremista, né, que atua no Afeganistão e parte também do Paquistão. Malala, ela é paquistanesa, sofreu um atentado, levou um tiro, graças a Deus está viva. Recentemente, umas 3 semanas atrás, concluiu seu curso na universidade. E Malala, né, na realidade, um grande poder do que pode fazer a educação. A educação transforma, galera. A educação muda vidas. A educação, ela dá esperança. E aí Malala, né, aqui uma frase dela muito linda: minha melhor vingança será educar a todos, inclusive as filhas e irmãs daqueles que me atacaram. Irmão, que coisa forte, hein? Me arrepio, velho. E vai ter uma palestra dela no sábado, você não pode perder. Evento 0800, gratuito. Depois se inscreve lá no site da XP, tá bom? Posso começar? Vamos lá, simbora. Vamos nessa. Decifre quem sou eu. Gente, aqui mostra uma charge que caiu na prova do Enem já caiu também na USP, já caiu também na Universidade Federal aí, na Universidade da Paraíba, que eu me esqueci agora o nome, certo? Já caiu nos vestibulares aqui de Pernambuco também, como por exemplo na Unicap. Então a charge que ela mostra trabalhadores quebrando máquinas, trabalhadores incendiando máquinas. E essa charge aí retrata um fenômeno, um movimento que teve na primeira Revolução Industrial, século XVIII, certo? Chamado de luditas. Então, os luditas eram conhecidos como os quebradores de máquinas, porque eles enxergavam nas máquinas o seu sinônimo de miséria, sinônimo de protesto. Então, tivemos aí, né, esse movimento que contribuiu de uma certa forma para depois ter movimentos mais organizados, tipo o chamado cartismo, que significa Carta do Povo. E esses movimentos, tanto os luditas como o cartismo, contribuíram para o surgimento dos primeiros trade unions. E o que são trade unions? Os primeiros sindicatos. Os primeiros sindicatos, anotam aí, por favor, que eles surgiram durante a primeira Revolução Industrial, mas eles só foram reconhecidos na segunda Revolução Industrial. Então, eles surgem na primeira Revolução Industrial, mas são reconhecidos apenas na segunda Revolução Industrial. Então, cartismo, Carta do Povo, era um movimento mais organizado, que ele reivindicava direitos para o trabalhador através de cartas, através de cartazes. Eles escreviam, queremos redução de jornada de trabalho, queremos valorização do trabalhador, queremos melhoria dos nossos salários,
queremos repouso remunerado, queremos trabalhar em áreas que tenham condições dignas, como, por exemplo, ventilação, iluminação, proibição do trabalho infantil. Então, o cartismo foi um movimento mais organizado, em termos relacionados a... eles conseguiam escrever suas manifestações, seus pedidos em cartazes, daí cartismo, em cartas, né? E o chamado Luditas foi um movimento também que surgiu durante a primeira Revolução Industrial, como vocês estão vendo aí, que são os antimaquinistas. Antimaquinistas quer dizer que eles eram contra máquinas, eles quebravam a máquina como seu sinônimo de pobreza, sinônimo de miséria. Beleza? Galera, o ritmo tá legal. Felipe, coloca aí um legal, que eu só tô te vendo aqui, certo? Se tiver legal o ritmo. Deu para entender? Elisa, também tô te vendo. Tranquilo? Manda um legal aí, por favor. Massa. Então vamos nessa, gente. Simbora. Gente, aqui uma aposta minha sempre na prova do Enem, nesse decifre. Vocês estão vendo aí facas repartindo o continente africano. Então isso aí demonstra a chamada partilha da África. A partilha da África, ela também é conhecida, né? Ela foi fruto da chamada Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim que ocorreu no final do século XIX, né? 1884, 1885. Então, várias potências europeias, como Portugal, França, Itália, Espanha, Inglaterra, se uniram para dividir o continente africano. Sendo que essa divisão do continente africano, ela não foi uma divisão que, na realidade, ela seguiu os interesses do povo africano. Ela não foi uma divisão que respeitou a cultura do povo africano. Ela não foi uma divisão que respeitou as tradições do povo africano, a multiculturalidade africana. Não, de forma nenhuma. A partilha da África, ou Conferência de Berlim, ela foi uma divisão do continente africano, levando em consideração os interesses, né, das potências europeias. Então, o continente africano, quando você olha hoje a foto do continente africano, o mapa do continente africano, você vai dizer o seguinte, né? Que aquela divisão ali, as fronteiras são artificiais, são fronteiras de papel, são fronteiras de papelão, porque muitos europeus, eles uniram no mesmo país povos que nunca se deram bem e separaram povos que se davam bem. Eles dividiram, né, o continente africano, levando em consideração seus próprios interesses, uniram povos que nunca se deram bem e separaram povos que se davam bem. Então, isso agravou ainda mais os conflitos dentro do continente africano. E ainda hoje a gente tem conflitos que é fruto do século XIX, da Conferência de Berlim. Escuta só algo muito importante. Eu não estou dizendo aqui que os conflitos começaram com a Conferência de Berlim, porque já tinha conflitos étnicos antes, mas os conflitos foram acentuados, certo? Já caiu no Enem, isso é muito importante, com a chamada Conferência de Berlim. Eles foram acentuados, como, por exemplo, conflito atual entre Dinkas e Nuers, conflito entre Tuts e Hutus. Então, isso foi reflexo da chamada Conferência de Berlim, conhecida também como Partilha da África. Então, se liga nisso, cai muito. Gente, quando a gente prepara uma aula dessa, eu faço muita estratégia, né? Porque eu tento sugar aquilo que está na essência, aquilo que está fresquinho, aquilo que já caiu e aquilo que poderá cair. Então, se o Enem fosse amanhã e eu fizesse uma revisão sobre o que eu estou dando hoje, sobre chargeando o Enem, eu ficaria muito seguro, porque hoje vocês vão ver a quantidade de assuntos que nós vamos abordar. Beleza? Então aguarda aí. Vamos embora. Decifre. Mostra aí um Godzilla, né? Um monstro destruindo aí prédios. E hoje mostra a especulação imobiliária, né? Grandes prédios destruindo aí pequenas casas. Vocês estão vendo aí, pisando nas casas. O novo monstro é essa verticalização, é essa especulação imobiliária, certo? Gente, essa imagem aí fala sobre um fenômeno
Inclusive foi questão também da USP, foi questão aí já da Mackenzie, foi questão aqui, por exemplo, da Uninasal. Vem virando febre esse tipo de questão ligada à questão urbana. Isso aí mostra um fenômeno chamado de gentrificação urbana. Gentrificação urbana. E a gentrificação urbana nada mais é do que também chamada de revitalização urbana, em alguns casos. É chamada de elitização urbana. É chamada de enobrecimento urbano. Diga aí. Então, o que é a gentrificação? A gentrificação, que vem muitas vezes, né, com essa ideia de revitalização urbana, nada mais é do que pegar um bairro que geralmente mora uma população de baixa renda, mas é um bairro que tem um grande potencial de crescimento, porque ele tem uma grande localização, ele fica próximo a áreas de grandes serviços, geralmente é um bairro que fica central, numa área centralizada, isso aí pode ser ou não, mas, de repente, atores se unem, atores que eu digo, empresas do ramo imobiliário, grandes construtoras, inclusive prefeitura, se unem, dá um tapa naquele bairro, no visual daquele bairro, faz uma grande reforma naquele bairro. Aquele bairro começa a atrair agora, já que ele está estruturado, começa a atrair novos serviços, começa a atrair novos tipos de comércio, começa a atrair edificações. Professor? Então, aquele bairro, pode falar. O Morro do Vidigal é um exemplo disso aí? Exatamente, o Morro do Vidigal também, vem passando por uma gentrificação. Tanto que o jogador, ex-jogador, né, David Beckham, ele comprou terreno lá no Morro do Vidigal e é para construir provavelmente hotel, né, para atender um tipo de população com maior poder aquisitivo. Até porque no Rio de Janeiro, o morro, ele tem uma vista excelente. A melhor vista do Rio de Janeiro, da cidade, que é uma cidade linda, é as zonas de morro, certo? Então, a área que vem sofrendo muito também, em alguns casos, a chamada gentrificação. Então, o que é que acontece? Pegam esses bairros, faz uma grande revitalização, o bairro fica estruturado, atrai, por exemplo, pode atrair shoppings, novos tipos de comércio, lojas, prédios, condomínios de luxo, sendo que a gentrificação ela não é apenas essa estruturação, essa revitalização, mas ela provoca uma mudança no perfil socioeconômico da população daquele bairro. Então, a população daquele bairro ali, que era um bairro de baixa renda, vai aos poucos sofrendo uma mudança no perfil socioeconômico. Vai entrando uma população com maior poder aquisitivo. Logo, aquele bairro, que era um bairro pobre, ele começa a inflacionar. Como assim inflacionar? Chegou agora uma padaria que é muito cara, chegou agora um salão de beleza que é muito caro, o aluguel aumentou. Então, imagina, gente, se tudo isso acontece, o que é que acontece? Eu que moro no bairro pobre, eu não tenho grana, poder aquisitivo para conviver com a inflação que rolou naquele bairro. O custo daquele bairro agora para viver nele aumentou muito. E só me resta o quê? Sair daquele bairro. Então, isso é a chamada gentrificação urbana. É tanto que a cidade de Berlim, né, uma das últimas aulas que eu dei aí foi sobre globalização, foi sobre Guerra Fria. E a cidade de Berlim, ela é uma cidade que ela congelou o valor dos aluguéis. Por que ela congelou o valor dos aluguéis? Porque ela estava vivendo uma grande gentrificação. Então, ela congelou o valor dos aluguéis porque os aluguéis estavam subindo de forma absurda. E isso motivava a população de baixa renda que morava ali durante anos até que deixar aquele lugar que ela brotou, né, que ela plantou suas raízes. Então, ó, galera, gentrificação é um assunto muito sério, é uma discussão muito ampla e cai muito na prova do Enem. Eu peço a vocês, por favor, que anotem suas dúvidas, certo? No papel. Após essa aula, vamos fazer aí uma mesa redonda, certo? E eu me comprometo a tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Inclusive, também deixando meu contato aí para a galera que não tem aula comigo, tá bom, gente? Mas de antemão, seja muito bem-vindo aí todos. Aquele abraço gigante aí pro pessoal do Ceará, pro pessoal da Paraíba, pro pessoal do Pernambuco.
Tem uns amigos aí angolanos também que estão assistindo minha aula, certo? Aquele abraço para vocês. Galera da Bahia, Rio Grande do Sul, Alagoas também, aquele forte abraço, tá bom? Vamos embora. Piauí também. Decifre. Olha uma aposta minha, gente. Uma charge saindo do forno aí, bem fresquinha, né? Eu não sei quem está acompanhando, né, esse novo episódio aí, entre a novela, na verdade, né, gente? Eu não sei quem está acompanhando os capítulos aí, entre Estados Unidos e China. Todo dia é uma abordagem diferente, todo dia uma novidade. De um lado, né, a China sendo acusada, né, que está atacando o mundo, digamos assim, acusada pelos Estados Unidos e por outros países, e está atacando o mundo com o seu vírus. Inclusive, muita gente aí, na teoria da conspiração, diz que foi criado no laboratório, algo duvidoso, né? Não se tem certeza. Você está vendo aí Xi Jinping, que é o atual presidente aí, né, da China, ou Xi Jinping, como queira, montado no míssil, que nada mais é do que o coronavírus, né? E mostrando aí que ele está atacou a economia norte-americana e do mundo com o coronavírus. E Trump, olha o míssil de Trump, gente, é um Twitter. Então, se tem uma coisa que eu tenho medo hoje em dia é Twitter, viu? Certo? Porque Trump, basta ele mandar uma mensagem lá, que pode chegar em Recife, pode chegar em Crato, Juazeiro, Barbalha, Missão Velha, pode chegar em Tabira, Caruaru, Camaragibe, Jaboatão, Olinda, pode chegar em João Pessoa, Campina Grande, pode chegar em todo canto, gente. Porque todo mundo fica com medo desses mísseis, né? Twitter que Trump coloca, porque a qualquer momento pode acontecer uma grande bagunça no mundo, pode refletir no valor de petróleo, subir ou descer, e é claro que o petróleo subindo impacta nosso bolso, impacta a passagem, impacta o combustível do teu pai. Então, por isso que eu digo, né, a influência que os Estados Unidos ele tem no mundo, da mesma forma a China também tem esse grande impacto. Imagina que a China dissesse assim agora, bora parar de comprar produtos do Brasil. Ora, será que a gente vai ter um impacto na economia, gente? Com certeza sim, gente. Seria muito grande. Então, estamos assistindo aí um verdadeiro episódio de troca de acusações, onde inclusive Trump vem dizendo que o sonho dele é acabar relações econômicas com a China e que o sonho dele é expulsar as ações chinesas da Bolsa de Nova York, da Bolsa norte-americana, da Bolsa de Chicago, né, Nasdaq, também expulsar elas, e dizendo que a China é o grande culpado e que fez de forma proposital essa questão aí da pandemia. É interessante que Trump, ele diz direto que ele não precisa da China. Vê que onda. Eu concordo. Ele, particularmente, ele não precisa da China não, gente, porque ele é um cara bilionário, ele é um cara magnata. Ele não precisa. Mas o povo norte-americano hoje precisa da China. Então, você acha mesmo que Trump, os Estados Unidos, iria querer a morte do seu principal cliente? Se você tivesse uma pizzaria que vendesse 1.000 pizzas por dia e dessas 1.000 pizzas alguém comprasse 600, você queria a morte dessa pessoa? Eu não queria. Então, é só uma questão de lógica também. Então, se hoje os Estados Unidos corta relações diplomáticas com a China, relações econômicas com a China, ele vai sofrer muito. Porque muitos produtos agrícolas, por exemplo, a China compra dos Estados Unidos. Muitas peças, certo? De vários produtos que os Estados Unidos compram vêm da China. 80% dos brinquedos vem da China. Então, acredito que não seria interesse dos Estados Unidos ver a morte da China. Então, esse tipo de questão é uma questão de hoje. Você vai lá no Google, New York Times, Le Monde Diplomatique, Nexo Jornal, você vai ver todo momento acusação entre Estados Unidos e China. Então, se eu fosse fazer a prova do Enem, eu colocaria uma charge dessa. Se eu fosse fazer uma prova aí no Ceará, Pernambuco, Paraíba, eu colocaria uma charge dessa. Então, é muito importante a gente saber o quê? O contexto. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos embora, vamos embora. Quem sou eu? Essa charge, ela já caiu 3 vezes no Enem. E eu acho que minha mãe, quando fez vestibular, já tinha essa charge já.
certo? Então, é uma charge um pouquinho antiga, certo? Não que minha mãe seja velha, não. Minha mãe é uma boizinha de quase 70 anos, certo? Mas tá aí. Gente, boizinha aqui em Pernambuco, viu? Para quem não sabe, é novinha, menina nova, né? Parece que no Ceará chama menina velha, né? Se eu não me engano. Mas vamos lá. Gente, vê, essa imagem aí mostra um evento que foi quase o apocalipse na época da Guerra Fria. E esse episódio foi sendo chamado de Crise dos Mísseis. Crise dos Mísseis da década de 60. O que foi que aconteceu? A Guerra Fria era um conflito entre a hegemonia dos Estados Unidos e a hegemonia global da União Soviética. Cada lado queria a hegemonia do mundo, queria a supremacia, queria mandar, queria poder. E a Guerra Fria ela foi uma ostentação de poder. Então, cada lado, com sua doutrina política, econômica, cultural, queria influenciar países. E aí, de repente, teve um país chamado Cuba, que se tornou socialista, através de uma revolução liderada por Ernesto Guevara e Fidel Castro. Ernesto Guevara era médico, Fidel era advogado. Eu reafirmo que as revoluções no mundo ocorreram geralmente por intelectuais, por pessoas estudadas, por pessoas letradas. E tiraram do poder um camarada chamado Fulgêncio Batista e instaurou o socialismo em Cuba. Sendo que os Estados Unidos temia um verdadeiro efeito dominó. Como assim, galera? Um efeito dominó? Dizendo, poxa, a partir de agora Cuba se tornou socialista e a tendência é que outros países da América Latina também se tornem socialistas. Então, bora tentar acabar com esse fantasma, tentar acabar com essa influência cubana, né? Já que Cuba agora tem se tornado socialista. E aí o que foi que aconteceu? Os norte-americanos começaram a treinar exilados cubanos, pessoas que tinham fugido da ilha de Cuba, indo para os Estados Unidos e outros países vizinhos. A CIA, Serviço Secreto Norte-Americano, começou a treinar esses cubanos para retomar o poder de Cuba. Olha, vocês vão retomar o poder de Cuba. Bora lá derrubar Fidel Castro. Bora lá derrubar o socialismo. Sendo que as invasões, muitas foram fracassadas. E aí Cuba ficou assustada com a grande quantidade de invasões. E Cuba disse assim, olha, eu preciso de uma ajuda, velho. Porque vai chegar um momento que esse trem aqui vai cair, vai chegar um momento aqui que os Estados Unidos, patrocinando rebeldes, vai tomar nosso poder. E aí Cuba pediu ajuda a quem? Poxa, tem que pedir ajuda a alguém, que é um grande inimigo dos Estados Unidos, quem é? União Soviética. Então Cuba diz, União Soviética, olha, eu preciso da tua ajuda, Estados Unidos é grande, eu sou o quintal, um país pequenininho aqui do lado da Flórida, na América Central, e eu preciso da ajuda. A União Soviética, oba, vamos lá, bora fazer relação econômica, bora. Cuba mandando açúcar, principalmente, a União Soviética mandando petróleo para Cuba, sendo que num desses carregamentos vieram mísseis. E a União Soviética, junto com Cuba, colocaram mísseis apontados para onde? Para os Estados Unidos. E a Guerra Fria ela foi desenhada, ela foi caracterizada por uma guerra também de espionagem. E aí, de repente, o Serviço Secreto Norte-Americano, sobrevoando a ilha cubana, começa a detectar áreas que tinham mísseis. E aí, esse presidente aqui, gente, que eu estou com a setinha em cima dele, John Kennedy, deu um ultimato ao secretário-geral da antiga União Soviética, extinta em 90, chamado Nikita Khrushchev. Kennedy e Khrushchev. E Kennedy disse assim, olha, se não desarmar a União Soviética, os mísseis que estão em Cuba, que nosso serviço secreto encontrou, vamos começar uma guerra nuclear. Aí Khrushchev pegou, velho, isso aqui durou 13 dias, gente, de muita tensão, muita gente com medo. Seriam as duas potências do mundo, militares, lutando diretamente pela primeira vez. E aí, de repente, depois de muita conversa, Nikita Khrushchev disse, olha, eu tiro os mísseis que estão em Cuba apontados para vocês, mas, em troca, você vai ter que tirar os mísseis que estão na Turquia, apontados para a União Soviética, os mísseis que estão na Itália, apontados para a União Soviética,
e você vai prometer não tentar mais invadir a ilha de Cuba. Kennedy assinou, né? Aceitou as condições e disse, fechado, beleza, vamos acabar por aqui essa crise dos mísseis, vamos resolver de forma diplomática, mas eu tenho uma pergunta, eu sou Kennedy. Khrushchev, como é que a União Soviética descobriu que tínhamos mísseis na Itália e mísseis na Turquia? E eu acredito que a resposta de Khrushchev foi, sabe de nada, inocente. Não é só você que tem serviço de espionagem, não. Eu também tenho serviço de espionagem. Então, esse momento aqui foi o momento mais tenso da Guerra Fria. Lembrete, 3 vezes já caiu a mesma charge na prova do Enem. Quem sabe esse ano não pode cair na tua prova. Tranquilo, gente? Crise dos mísseis. Vamos embora. Decifre. Simbora. Eu percebi que o Enem já colocou umas 3 charges desse mesmo cara que criou essa aí. 3 charges diferentes. E o Enem sempre vem colocando questões. Antes era uma questão, agora são 2 ou 3 questões envolvendo o mundo do trabalho. Já vi até 4 envolvendo o mundo do trabalho. E aqui você vê uma baiana fazendo uma acarajé, sendo que essa baiana tá estranha, né, gente? Porque essa baiana é um robô. Não é isso? Vocês estão vendo que é um robô? Essa baiana? Então, isso é uma crítica ao chamado desemprego estrutural. E o desemprego estrutural é aquele em que a máquina substitui o homem. Em que a máquina substitui o homem. Que a tendência disso será crescer cada vez mais devido à expansão da inteligência artificial, à expansão da indústria 4.0. Tem um escritor muito bom chamado Yuval Noah Harari. É um historiador, um cara top. Escreveu Homo Deus, Homo Sapiens, e escreveu as 21 lições para o século XXI. Muito top. E ele fala, gente, que no mundo, clareza é poder. A gente tem clareza do que está acontecendo no mundo. A gente entender o que está acontecendo no mundo. E a gente vem assistindo uma grande expansão, uma grande revolução tecnológica, que não é de hoje, mas ela vem expandindo cada vez mais. E ele acredita que até 2050, novos empregos surgirão e novos empregos desaparecerão do mapa. É tanto que ele até cita alguns exemplos, como, por exemplo, motorista. Gente, eu tive na fábrica da BMW ano passado. E, pasmem, velho, eu vi lá um carro autônomo. Carro que dirige sem motorista. Um carro que você pode colocar um cachorro dentro. Cachorro. Chegar no Viva Voz e diz assim, ó, levar no pet mais próximo. E o carro leva. Tem um sistema lá chamado Pet Dog. Então, imagina, será que essas grandes empresas, tipo Uber, 99, vão precisar breve de motorista? Será que não pode simplesmente só pegar o carro sem motorista? Para que ter seguro de carro? Pensa comigo. Se os carros vão ter sensores anti-batida, a quantidade de acidentes vão diminuir, muita gente vai precisar fazer seguro, claro, e novas profissões vão surgir, né? Então, por isso que ele dá um lembrete muito top no livro, que eu achei um dos livros melhores que eu já li na minha vida, gente. Sem exagero, viu? Mas ele dá um lembrete que é o seguinte, ele diz assim, olha, eu não sei quais são as profissões do futuro, mas eu sei que o profissional do futuro tem que ter resiliência e tem que se reinventar. Porque se a gente continuar fazendo a mesma coisa que robô, a gente será substituído pelos robôs. Certo? Quem vai passar em medicina aí, por favor, coloque eu vou. Certo? Quem vai passar esse ano aí, coloca, por favor, eu vou. Vá. Eu vou. Certo? Qualquer curso que você for fazer, quem vai passar esse ano, eu quero saber quem vai passar, coloca aí, eu vou. Porque eu queria um recado, gente. Eu queria dar um recado a vocês. Eu queria dizer que vocês, logo, logo, estarão sendo profissionais e vão ter, sim, que se reinventar. Certo? Não existe mais essa de dizer assim, ah, não, meu emprego está garantido para a vida toda, como eram nossos pais. Né? Eu me lembro que quando eu era pirraia, velho, olha, gente, eu não sou tão velho assim, tá bom? Mas quando eu era pirraia,
era status, meu irmão. Quem sabia datilografar. Pergunta teu pai aí se não era assim, velho. Datilografia era aquele curso, pô, da moda, né? E hoje em dia a gente já vê que essas coisas são commodities, praticamente nem existe mais. Tenta encontrar uma locadora no seu bairro, né? Locadora é unicórnio, velho, hoje em dia, né? Quem encontra uma locadora, você tem hoje a Netflix. Você hoje percebe que hoje a maior empresa de acomodações do mundo não tem um hotel, que é o Airbnb, né? Você vê o Alibaba, que não tem nem estoque. Você vê uma Amazon, que a riqueza do Jeff lá, do CEO da Amazon, é superior a mais de 130 países. A Amazon, gente, a economia dela é maior que a Argentina. Já parasse para pensar nisso? Quantos anos surgiu a Argentina? Quantos anos surgiu a Amazon? Para. Vê se alguma coisa não mudou, né? Vê se pós-pandemia muita coisa também não vai mudar, certo? Então daí a gente tem sempre essa ideia de ser um cidadão global também, né? E aí vocês estão vendo um exemplo claro do chamado desemprego estrutural, que é diferente de desemprego conjuntural. Desemprego conjuntural é o seguinte: teve a pandemia, shoppings fecharam, pessoas perderam emprego, mas quando lojas reabrirem, o comércio novamente se aquecer, que a gente não sabe quando, pessoas vão ser readmitidas. Então, conjuntural é uma crise passageira, é algo que passa. Estrutural é o desemprego tecnológico, é que a máquina substitui o homem. Então tá aí um termo para você colocar na sua redação. Imagina que a redação seja mundo do trabalho. Imagina que a redação seja falando, sei lá, sobre indústria 4.0. Então você não pode esquecer de falar do desemprego estrutural tecnológico, que é aquele em que a máquina substitui o homem. Beleza, gente? Cai muito isso na prova do Enem. Tranquilo? Vamos nessa. Decifre. Mais um capítulo aí que aconteceu em 2018, aconteceu em 2019, falando sobre a China, mais uma vez, né? E os Estados Unidos. Vocês estão vendo nessa charge com muito carinho que a mão da China e dos Estados Unidos estão congelada? Percebe isso? Está no gelo, né? Está como se estivesse aí caindo neve. E por trás dessas mãos aí vocês veem mísseis. Mas nesses mísseis, vocês estão vendo que tem pendurado essa caixa de ferro, que são os containers? Isso aí faz uma alusão à guerra comercial que tivemos entre Estados Unidos e China, que poderá voltar com a corda toda, com intensidade maior. Então, Donald Trump, ele alegou que ele tinha um déficit comercial com a China. O que é um déficit comercial? Ele alegou, gente, que a China exporta mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos para a China. Então ele disse, pô, a gente tem um déficit, a gente tem uma balança comercial negativa, a gente tem uma balança comercial desfavorável. Então é preciso fazer alguma coisa. Foi o que Trump fez. Ele subiu as barreiras alfandegárias, subiu as tarifas para os produtos chineses, dizendo, olha, a partir de agora, produto chinês aqui vai ser sobretaxado. Produto chinês aqui vai ficar mais caro, que é uma forma da gente defender quem? O mercado norte-americano. Sendo que Trump não aumentou o tranco não, né? Porque a China chegou e disse assim, tem problema não, velho. Tem problema não. Você aumenta de um lado, eu aumento do outro. Aí Trump, eu vou aumentar mais ainda. A China faz mal não, também aumento. E ficou nessa frescura, um aumentando do lado, outro do outro, até que de repente assinaram um acordo, dando uma trégua em janeiro. Mas isso aqui a qualquer momento, novamente, pode o quê? Se intensificar. É tanto, gente, que mais uma vez, quem está chegando agora, né? Eu falei para se inscrever aí nas palestras da XP Investimento, muito massa, vários temas. Eu assisti a palestra de Tony Blair, que é o ex-primeiro-ministro britânico, eu não sei quem assistiu, mas ele falou uma coisa que foi muito massa, velho. Ele disse assim, olha, gente, vai demorar não, a China vai se tornar a maior potência econômica do mundo, né? E ele deixou claro, velho, que quem liderar a área de inteligência artificial no mundo vai sair na frente como grande protagonista. E ele acredita, né? Tanto que Trump, ele acusa a China, inclusive, de roubar, que eu não duvido que isso realmente aconteça, roubar patentes norte-americanas, roubar segredos dos Estados Unidos, leva para o seu país e produz por um valor de menor custo. Produz por um valor menor, né?
Então, isso é bem comum. Eu conheço muito, assim, gente, o mercado chinês, certo? E uma coisa que eu vejo muito nos congressos que eu vou, os congressos aí fora do país, é que a galera tira foto, né? Chega os chineses, eles são os primeiros a chegar, tira foto de produto e quando você vê, velho, aquele produto já tá lá com a etiqueta Made in China, né? É tanto que eu falei na outra aula que o lugar que mais produz Padre Cíceros no mundo não é Juazeiro do Norte, mas é a China. E o lugar que mais produz sombrinhas de frevo no mundo não é Recife, mas também é quem? É a China. Então tá aí, né, a China, com seu grande exército de mão de obra barata, que vem encarecendo porque a população vem envelhecendo, mas a China, ela tá cada vez mais tentando roubar o protagonismo norte-americano. Beleza, gente? Tranquilo? Certinho? Gente, tá cansado? Fala comigo aí, gente. Continua, por favor, tira o áudio. Fazendo uma pergunta que eu sou tímido. Sim, continua. Simbora. Posso continuar, gente? Simbora. Sim. Poxa, Pode. Vai passar, por favor, diga eu vou. Pode. Eu vou. Eu vou. Sim, Eu vou. Eu vou. Gente, Made in China. Eu vim antes da aula, tá? Made in China. Made in China. Vim antes da aula. Made in China. Vim antes da aula. Made in China. Vim antes da aula. Aí eu comprei na África. E quando eu vi, Made in China. E aí? O botão Made in China. Dá pra vocês? Eu comprei uma vez um chapéu na Sulanca e tava lá Made in China. Então tá aí, né? A China dominando o mundo, certo? Simbora. Decifre. Mais uma vez, né, gente? Falando aí sobre a especulação imobiliária, falando aí sobre a chamada gentrificação urbana, um prédio chutando uma casinha, tendo um novo remodelado naquele bairro, e lembra que, sobretudo, gentrificação não é apenas a revitalização no bairro, uma reforma no bairro, mas a gentrificação urbana, sobretudo também, é uma mudança do perfil socioeconômico da população daquele bairro. É uma mudança no perfil socioeconômico daquele bairro. Exemplo, aqui no Recife, gente, tem um shopping chamado Rio Mar, que tem em vários lugares do Nordeste. E o Rio Mar fica no bairro aqui do Pina. E onde está o Rio Mar hoje, existe uma grande aglomeração de palafitas, que ainda tem, porém menos do que antes. Sendo que quando o Rio Mar chegou, né, o Rio Mar lançou o projeto, logo teve um projeto da Via Mangue, que é uma estrada, né, sem sinal. Teve um projeto aí de torres, de uma grande construtora aqui do Nordeste chamada Moura do B, que é daqui de Pernambuco também. Então, naquele bairro, certo? Onde está o Rio Mar hoje, começou a ter uma mudança no perfil da população. Então, ali é uma gentrificação urbana. Beleza? Simbora. Decifre! Quem sou eu? Gente, uma charge que já caiu muitas vezes em várias provas do Brasil. Provas inteligentes, inclusive. Uma charge de um chargista francês. Veja, francês, mas que cai aqui no Brasil. E aqui mostrando o seguinte, velho. Mostrando um cara, certo? Que, de um lado, você percebe o cara com um terno impecável, segurando na mão o hemisfério norte, e aqui uma grande quantidade de indústrias, né? Representando indústrias. E aqui do outro lado, o camarada com um terno surrado, veja o terno do cara, gente, surrado, segurando aqui o hemisfério sul, e aqui uma grande quantidade de produtos, né, agrícolas, petróleo, milho, trigo e por aí vai. Então, isso aqui, gente, essa charge, ela mostra a nova ordem mundial. E a nova ordem mundial, ela é dividida em norte e sul. A velha ordem mundial Guerra Fria era dividida em leste e oeste, ou capitalistas versus socialistas, ou também chamado, né, na Europa de cortina de ferro. Mas a nova ordem mundial, com o término da Guerra Fria, certo? Com o término da Guerra Fria, a nova ordem mundial, ela é um conflito norte-sul.
onde esse conflito, ele não é um conflito bélico, mas ele é um conflito socioeconômico. Ele é um conflito socioeconômico. A nova ordem mundial, ela é expressa por um mundo multipolar, que tem vários polos de influência, Quando eu digo norte e sul, gente, simboliza países do norte, ricos, desenvolvidos, países do sul, pobres, subdesenvolvidos. Essa linha norte e sul não corresponde à linha do Equador, mas é uma linha socioeconômica. Essa nova ordem mundial, ela é caracterizada por um mundo multipolar, sendo que muitos autores hoje falam que essa nova ordem, ela também pode ser chamada, além de multipolar, pode ser chamada de unimultipolar. Unimultipolar. E o que é unimultipolar? Porque, para os autores, muitos, existe uma única potência bélica e política, que é os Estados Unidos, mas existem várias potências comerciais, como Japão, União Europeia, China, os BRICS. Então, isso é muito importante você anotar. Eu colocaria isso na prova do Enem. A nova ordem mundial, ela pode ser chamada de multipolar, porque são vários polos de influência, ou ela pode ser chamada de unimultipolar, porque para esses autores tem uma única potência com grande poder político e bélico, Estados Unidos, poder político e militar, né? Mas existem vários países que são potências econômicas, certo? Como BRICS, União Europeia, Japão e o próprio Estados Unidos da América. Então tá aí a nova ordem mundial, norte-sul, norte, países ricos desenvolvidos ou desenvolvidos, sul, países pobres ou subdesenvolvidos. Gente, olha a crítica que o cara fez nessa charge. Vê como o cara é ninja. Olha o terno desse cara, impecável. Olha o terno desse aqui, né? Surrado, coronha. Ó, nem gravata o cara tem. E olha a cor desse cara, né? Esse cara aqui, ele tá mais, na realidade, escuro, essa charge, esse personagem, do que esse. Mostrando aqui quem? Uma população negra, né? Uma população negra. Tranquilo até aí? Então, você percebe aí a grande crítica que foi feita nessa charge. Muito rica. E ela já deu origem a várias questões dos vestibulares. Decifre. Essa aí é linda, velho. Eu só vim num vestibular no Brasil, que foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olha só. Aqui eu tenho assim. Em 74, a população mundial era de 4 bilhões. Olha os recursos mundiais. Olha os recursos mundiais. E olha o bebê pequenininho, né? A população de 4 bilhões. Olha os recursos mundiais, né? Em 87, ela cresceu para 5 bilhões. A população cresce e os recursos naturais diminuem. Em 97, 6 bilhões. A população cresce e os recursos naturais diminuem. No ano de 2025, ela chegará a 8 bilhões e meio. 8 bilhões e meio. Você pode desenhar sua própria conclusão, lápis incluído. O que é que ele está dizendo aí, gente, pra gente? Que quanto mais a população cresce, mais se esgota os recursos naturais. Crescimento da população, esgotamento dos recursos naturais. Então, isso é uma teoria neo-malthusiana, que fala que o crescimento da população vai reduzir os recursos financeiros. E a teoria neo-malthusiana, ela tem uma corrente chamada eco-malthusiana. Ela tem um braço chamado eco-malthusiano, que eco vem da ecologia. Então, essa teoria eco-malthusiana, ela diz o quê? Que o crescimento da população provoca o esgotamento de quem? Dos recursos naturais. Crescimento da população provoca o esgotamento dos recursos naturais. Que é uma teoria ultrapassada. Que é uma teoria que ela tem uma falha muito grande. Porque se você diz que o crescimento da população esgota os recursos naturais, eu te pergunto, qual é a população maior? Índia ou Estados Unidos? Com certeza você vai responder população da Índia, bem maior que a norte-americana. Mas os Estados Unidos sozinho consomem 1/3 dos recursos naturais do mundo. 1/3.
A pegada ecológica norte-americana é muito grande. Pegada ecológica é um termo utilizado em sustentabilidade que se refere ao consumo de recursos naturais por uma pessoa, ou por um país, ou por uma cidade. Então, cada cidade, cada país, cada pessoa tem sua pegada ecológica. Tem gente que consome mais recursos do que outras pessoas. Então, cada pessoa tem uma pegada ecológica diferente. Então, o que é que eu quero falar com isso? Eu quero falar que o esgotamento dos recursos naturais está mais atrelado à forma de consumo da população do que o tamanho da população. Mais uma vez, vou repetir. O esgotamento dos recursos naturais estão mais atrelados ao consumo exacerbado da população do que o tamanho da sua população. Não é à toa que teve uma vez um relatório da ONU que falou que uma criança norte-americana ela produz de lixo o equivalente a 20 crianças africanas. Uma criança norte-americana produz lixo equivalente a 20 crianças africanas. Claro, maior poder aquisitivo, ela consome mais. Se ela consome mais, ela faz mais pressão sobre os recursos naturais. Beleza? Então é muito bom saber aí sobre essa diferença. Tranquilo, gente? Simbora, simbora. Decifre. Galera, aqui mostra um gado, certo? Devastação na Amazônia, vista aérea. E esse gado, ele tá na Amazônia, né? Essa charge. Então, isso mostra o quê? Que hoje, o maior responsável pela destruição da floresta amazônica é a pecuária bovina extensiva. Mais de 70% de desmatamento da Amazônia é a pecuária bovina extensiva. O gado é o maior responsável pelo desmatamento no Brasil, galera. Certo? Então, lembrando que o Brasil tem o maior rebanho bovino comercial do mundo. E esse crescimento do rebanho bovino marcha em direção à região amazônica, o que provoca forte desmatamento. Lembra que o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. O Brasil é o maior exportador de carne de frangos do mundo. E lembrando que o gado libera gases em seu processo de digestão que agrava o aquecimento global. O gado libera grande quantidade de metano, que agrava o chamado aquecimento global. Beleza? Então tá aí. A pecuária bovina extensiva é o maior responsável pelo desmatamento no Brasil. E o Brasil tem o maior rebanho bovino comercial do mundo. Por que eu falo comercial? Porque a Índia tem o maior rebanho bovino do mundo. Mas na Índia, o gado ele é sagrado. No Brasil, não, galera. No Brasil, não é sagrado. Então, certo? Tome churrasco para cima, né? Muita carne bovina e de forma, na realidade, praticamente direta, há uma contribuição no desmatamento de quem? Da maior floresta equatorial do mundo. A Amazônia não é a maior floresta do mundo. A Amazônia é a maior floresta equatorial do mundo. A maior floresta do mundo é a taiga, chamada de coníferas, ou floresta boreal. Beleza? Simbora. Veja que já passeamos aqui em urbanização, passeamos aqui em agricultura, passeamos aqui em economia, passeamos aqui, né, em questões envolvendo, por exemplo, o continente africano, certo? Então, veja que isso é uma revisão, certo? Do Enem, gente. Isso é uma revisão através de charges, muito rica. Olha essa charge aqui, gente. Já caiu no Enem umas 5 vezes. 5 vezes. Aqui o cara diz assim, né? Vou me aposentar amanhã. E sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Poxa, gente. Que charge forte, hein? Essa charge, ela mostra pra gente o modelo de produção fordista. Fordista. Porque no fordismo, o trabalhador, ele é um trabalhador que alienado. Ele não entende todo o processo de produção. O fordismo, o trabalhador é baseado em tarefas repetitivas. O trabalhador é especializado apenas em uma única função, diferente do toyotismo, que o trabalhador, no toyotismo, ele entende todo o processo de produção e ele é um trabalhador polifuncional, ele é um trabalhador polivalente. Ele entende todas as áreas do processo de produção.
Então, o Fordismo surgiu no início do século XX, nos Estados Unidos, baseado na produção em massa, estoques amplos, muitos estoques, mão de obra repetitiva, trabalho em série, né, a produção em série, e o Fordismo foi baseado nisso aqui, né, o esteira rolante, né, que levava o produto até o trabalhador que parado fazia tarefas o quê? Repetitivas. Um filme que fala muito sobre o Fordismo é um filme chamado Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Então, isso aqui é uma questão do Enem envolvendo quem? Mundo do trabalho. Simbora. Decifre. Gente, vocês estão vendo um camarada aí numa... tipo uma jangada, né? Como chama aqui, por exemplo, no Nordeste. E, de repente, se solta, né? Um pau da jangada, que é justamente a Inglaterra. E isso faz... Você está vendo que ele segue, né, dentro da jangada com a bandeira da União Europeia, mas aqui a Inglaterra vai para outro caminho. Então, essa imagem, retrato chamado Brexit, ela já foi também questões de vestibulares no Brasil. O Brexit foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Lembrando que o Reino Unido, certo, é formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte. Repetindo, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, formam o chamado Reino Unido. Então, o Reino Unido é um estado formado por 4 países, certo? E o Reino Unido alegou questões econômicas, questões de mercados, questões de migração, utilizou como justificativa para a sua saída da União Europeia. O medo, claro, é que essa saída reverbere na saída de outros países desse mega bloco econômico que tem, né, 27 países, mas eu acho que o namoro do melhor casamento, né, do Reino Unido com a União Europeia não foi um casamento que o Reino Unido se entregou de corpo e alma, pois o Reino Unido, mesmo fazendo parte da União Europeia, nunca aceitou o euro e nunca assinou o acordo Schengen, que é um acordo de livre circulação de mercadorias, ou melhor, livre circulação de pessoas, né, entre as fronteiras de países da Europa. Então, o acordo Schengen, o Reino Unido nunca assinou. Então, depois de uma novela, desde 2016, esse ano, dia 31 de janeiro, o Reino Unido saiu da União Europeia. É uma transição que vai durar aí em torno de 11 meses para acertar algumas coisas, mas já se encontra aí fora desse mega bloco econômico, que inclusive, né, assinou um acordo com o Mercosul. O Mercosul e a União Europeia vão construir, né, uma área de livre comércio, onde tem a circulação de mercadorias com isenção ou redução de impostos. Beleza? Simbora, gente. Tá acabando, tá acabando. São mais vocês. Vamos embora. Força! Bora concluir. Decifre. Gente, uma questão que eu colocaria no Enem, tá? Fácil, fácil. Vocês estão vendo aí índios assustados, um animal aí assustado, e vocês estão vendo lá embaixo garimpeiros desmatando, poluindo o curso de rios, à procura de metais preciosos, tipo quem, tipo ouro. Recentemente vem sendo feito um grande alerta, porque aqui no Brasil tem a maior reserva indígena do país, que é chamado de Reserva Indígena Yanomami, do povo Yanomami, que é um dos maiores povos indígenas do Brasil. O maior povo indígena do Brasil é o povo Guarani, mas a maior reserva indígena do Brasil é a Yanomami. A reserva Yanomami, ela fica entre o Amazonas e Roraima, certo? E ela pega, inclusive, parte da Venezuela. Venezuela, que é aquele país que foi suspenso do Mercosul. E lembrando que na reserva, gente, Yanomami, com essa questão de pandemia, a fiscalização diminuiu, mas houve um aumento da quantidade de garimpeiros. E são aproximadamente mais de 20 mil garimpeiros nessa região, nessa terra indígena Yanomami. Porque é uma região muito rica em ouro, muito rica em ouro. Então, esses garimpeiros chegam de tudo que é jeito, inclusive de helicóptero. Tem muita gente rica envolvida nisso. E aí, quando eles chegam, destroem florestas, contaminam rios, principalmente com mercúrio, que é utilizado para separar areia do metal.
Esse mercúrio é consumido por peixes, peixes morrem. População indígena se alimenta da pesca também, é contaminada, tem problemas sérios no organismo, na população futura. Mas esse contato de índios com garimpeiros pode reverberar num grande genocídio. E se isso ocorrer, será o terceiro genocídio que sofrerá essa tribo Yanomami. Porque quando houve construção de rodovias na floresta amazônica, o contato de índios com homem branco, muitos índios pegaram sarampo e muitos morreram. E pasmem, muitos índios Yanomami já se encontram com coronavírus devido aos garimpeiros. Então, hoje, né, existe aí um clamor para o governo federal tomar alguma atitude e tirar os garimpeiros da reserva indígena conhecida como Yanomami, certo? Lembrando que o estado que tem mais índios no Brasil é o estado do Amazonas, principalmente numa região conhecida como Cabeça de Cachorro, que é uma região localizada no estado do Amazonas. Beleza, gente? Então, olha, isso aí, certo? Eu não deixaria barato, não. Se eu fosse fazer uma prova, eu colocaria isso com certeza. Decifre, uma charge que já caiu várias vezes no vestibular também. Enxadas paradas. Veja uma enxada parada num latifúndio, né? Tem até teia de aranha aqui, né? De tanto tempo que está parado. Nada é produzido aqui. E aqui, enxadas paradas. Ou seja, as cidades inchadas e paradas. Irmão, que charge inteligente. Que charge massa, velho. Pense numa charge. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a falta de uma reforma agrária, de uma distribuição de terras justas, a grande concentração de terras no Brasil, grandes latifúndios parados no Brasil, essa grande concentração de terras expulsam pessoas do campo para as cidades grandes. As cidades grandes não conseguem absorver todo mundo. E as cidades começam a crescer de forma anormal, gerando a chamada macrocefalia urbana, que é o inchaço urbano. Lembrando que outrora o êxodo rural já foi muito intenso no Brasil, comparado com hoje. Hoje o êxodo rural diminuiu de volume, mas ainda tem. E muitas cidades do Brasil se encontram inchadas, saturadas. E como não tem espaço para todo mundo, muita gente fica marginalizado. E isso contribui no surgimento de aglomerados subnormais, que a gente chama popularmente de favelas. O IBGE chama cientificamente aglomerados subnormais, e o IBGE chama de quê? Favelas. Então pense numa charge rica para a sua prova. Beleza, gente? Lembrando que o Brasil já teve várias reformas agrárias, mas existem grupos que reivindicam a reforma agrária porque é uma reforma agrária ampla, completa e não parcial, como foi feita até os dias atuais. Reforma agrária, sobretudo, é dar condições dignas para o homem do campo permanecer o quê? Permanecer no campo. Beleza, gente? Simbora. Decifre. Olha esse decifre aí, gente. Que coisa incrível. Quem poderia me falar sobre esse decifre? Tira o áudio e fale. Se fosse você fazendo a prova, que charge é essa aí? Quem sabe pode tirar o áudio e falar. Refugiados. Quero outra opinião. Uberização, professor. Uberização. Uhul! Top! Show! Uberização. Todo mundo aí com a caixinha nas costas, né, galera? Olha só. Uberização. Gente, uberização pode cair no mundo do trabalho? Claro. Está sendo muito falado da uberização? Teve greve semana passada? Teve greve essa semana de parceiros, que é assim que são chamados, né? Parceiros. A galera que trabalha no Uber. Gente, a uberização é uma nova relação de trabalho que surgiu no mundo do trabalho, onde grandes empresas de aplicativos, tipo Rappi, Uber, Uber Eats, né, iFood, elas fazem o quê? Elas contratam
pessoas, certo? Com a ideia de que essas pessoas são empreendedores, que elas podem trabalhar na hora que quiser, fazer seu próprio horário, mas a realidade é bem cruel, né? É aquela velha história, né? Uma coisa é a expectativa, outra coisa é a realidade, né? Porque a uberização nada mais é também do que a precarização do trabalhador. Precarização do trabalhador. No governo Temer, houve reforma trabalhista, certo? Dizendo que a flexibilidade do trabalhador, ou seja, ele diminuindo seus direitos e aumentar a quantidade de empregos no Brasil. Gente, o Brasil tem hoje mais de 13 milhões de desempregados. Bora ver qual vai ser o próximo resultado aí do IBGE. A uberização, esse trabalhador, olha para ele, por favor, gente. Ele não tem direito a 13º, ele não tem direito a férias, ele não tem vínculo empregatício nenhum com a Uber, iFood, com quem seja. Aí, de repente, você recebe uma entrega da McDonald's. A McDonald's tem vínculo com esse cara? Não, a Mac não tem. iFood tem vínculo com esse cara? Não, também não tem. Esse cara geralmente aluga uma bicicleta do Itaú. O Itaú, que é um banco bilionário, maior marca do Brasil, tem vínculo com esse cara? Não, também não tem. Esse cara aí, ele é manipulado por algoritmos, dados. Olha, tem tanto tempo para chegar nesse lugar. Se ele não chega, ele pode ser bloqueado. A bicicleta desse cara não tem seguro. Se ele cai, essa caixa quebra, quem paga é ele. Se a comida, por acaso ele sofreu um acidente, ele vai ter que pagar por aquela comida. Se ele sofre um acidente, ele que vai ter que pagar a despesa dele, se ele tiver dinheiro, porque se ele não tiver, ele vai para o SUS. E no SUS quem paga somos nós. Então, a uberização, a gente tem empresas que unem pontas, unem o fornecedor, unem o cliente e unem o prestador de serviço. Além disso, as tarifas são baixíssimas. Nunca na história desse mundo, né? Vamos dizer assim. Essas empresas faturaram tanto como nessa pandemia. Mas tu acha que a taxa de entrega desses caras aumentaram? Não. Tu acha que teve alguma divisão de lucro? Não. E ganharam muitas empresas. Teve um caso recente agora em São Francisco, que um cara no Uber, ele bateu numa criança. E toda a conta foi para ele. A Uber disse claramente que não era responsável por ele. Então, quando eu fiz uma viagem recente para a Alemanha, um dos debates mais fortes era em relação à uberização. Na Espanha, um dos debates fortes, uberização. São Francisco, Estados Unidos, uberização. E aqui no Brasil, né, estamos tendo greves. E eles estão reivindicando melhores condições de trabalho. Você sabe o que é um cara, muitas vezes, num dia só, fazer 70 quilômetros de bicicleta, com uma caixa dessa nas costas, trabalhar 12, 14 horas por dia, como se fosse uma volta, a primeira revolução industrial, é a uberização, certo? Aí muita gente diz assim, mas se não tiver isso, não tem emprego. Gente, se for assim, velho, então, eu acho que a moralidade, eu acho que a questão relacionada ao humanismo morreu na gente, né? Porque assim a gente pode dizer assim, então também libera o trabalho infantil, libera com pessoas trabalhando em condições insalubres, libera a galera trabalhando sem equipamento de proteção. Tu acha que o Uber dá um capacete a esse cara? Dá uma luva a esse cara? Dá um copo d'água a esse cara? Claro que não, gente. Claro que não, certo? Então tá aí o retrato da uberização. Se eu fosse o Enem, universidade no Ceará, seja pública, particular, Paraíba, Alagoas, Bahia, Pernambuco, eu colocaria uma questão dessa. Gente, isso aqui foi extraído, eu extraí essa charge do jornal Le Monde Diplomatique, jornal francês, essa charge. Preste atenção, que vai cair muita charge nesse naipe. E você, com certeza, não vai errar essa questão. Amém, gente? Tranquilo? Quem vai passar, diga eu vou. Libera o áudio, por favor. Deixa eu tomar uma aguinha. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Vamos embora. Vamos nessa. Decifre. Gente, aqui nesse decifre, você tá vendo aí um trabalhador. O cara é um ninja, né, velho? O cara trabalha com o pé, trabalha com o braço. Meu irmão, o cara trabalha com tudo aí. E isso aí é um retrato de um modelo de produção que cai muito na prova do Enem, chamado toyotismo. O toyotismo, o trabalhador, ele é polivalente.
ele é polifuncional, ele entende todas as etapas do processo de produção, ele é um verdadeiro ninja. Lembrando que o toyotismo surgiu no Japão após a Segunda Grande Guerra Mundial, é baseado no modelo chamado Just in Time, produção na hora certa, produção no momento exato, Just in Time, olha o reloginho ali, ó, na hora certa, no momento exato. E lembrando que o modelo de produção toyotista, ele preza muito pela criatividade, ele preza muito pelo le qualité, pela qualidade, enquanto que o Fordismo priorizava principalmente pela quantidade. Não é à toa que Ford dizia assim, né? Posso criar carro de todas as cores, desde que todos sejam pretos. E hoje não, você pode montar o carro da forma que você quiser. Você pode chegar no site e montar o carro da forma que você quiser. Você pode chegar no site hoje, pegar uma camisa e personalizar ela com sua logomarca. Você pode pegar um sapato hoje e personalizar do jeito que você quiser. Então, isso é uma herança do chamado toyotismo, modelo de produção industrial que surgiu no Japão. Lembrando que o Japão, o toyotismo utiliza estoque enxuto, estoque mínimo, porque o Japão ele é um país pobre em recursos naturais. O Japão é um país pobre em recursos naturais. Beleza? Simbora, gente. Tá acabando. Decifre! Quem sou eu? Professor, Pode falar, querido. licença. Em relação à charge do slide antepenúltimo, penúltimo, na verdade, a precarização do trabalhador, ela tem a ver com a carteira de trabalho verde e amarela? Desculpa. Travou? Travou. Fala agora. A precarização do trabalhador, que o senhor falou aí quando falou da uberização, ela tem a ver com a carteira de trabalho verde e amarela? Também, né? Quando você diz a carta verde e amarela, você se refere ao quê? A Constituição? A carteira de trabalho verde e amarela. Sim. Até porque a gente vai flexibilizando as leis, né? Isso vai abrindo espaço para você fazer o que você quiser. Deu para entender a lógica? Então, tu é um empresário, certo? Então, você tem algumas restrições. Mas a partir do momento que eu flexibilizo tudo, então, tudo fica... A tendência é precarizar, né? Então, por que hoje muitas empresas vão para a China, amigo? Porque lá você tem um tolimento de direitos trabalhistas. Você tem uma mão de obra super barata. Não é porque a China é bonita. Não é porque a China tem uma muralha. Por que será que tem empresas de sapato? Quem é do Ceará, né? O estado do Ceará é o maior produtor de calçados do Brasil. Por que o estado do Ceará é o maior produtor de calçados do Brasil? Será que é porque o estado do Ceará tem praias belíssimas? Será que é porque o estado do Ceará tem um beach park? Claro que não, gente. Mas o estado do Ceará ele passou a ser o maior produtor de calçados do Brasil, porque a maior produção era lá no centro-sul do Brasil. Mas foi para o Ceará para aproveitar a mão de obra barata, certo? Diminuir custo. Então, essa é a tendência da globalização. Quando um produto seu chega pelo AliExpress, ele chega barato, não é porque é mágica, não. Mas é porque alguém está se lascando do outro lado, certo? Com a mão de obra muito barata também. Então, essa é a concepção que a gente tem que ter de cidadão global, né? A gente tem que entender que o local, certo? Que ele tem influência no globo também. A gente tem que entender, na última charge que eu vou mostrar, eu vou falar disso bem direitinho para você. Aguarda só um pouquinho. Decifre. Aqui nesse decifre, você está vendo aí um presidente da Turquia. Ele, no muro, né? A Síria em chamas, uma grande quantidade de refugiados fugindo da Síria e a Turquia fechando uma porta que liga à União Europeia. Olha aqui, ó, a blusinha do cara da União Europeia, né, com a bandeira da União Europeia. E esse cara aqui dando dinheiro ao presidente da Turquia. O que é que acontece? A Turquia hoje, gente, é o país que mais recebe refugiados no mundo. A Turquia é o país que mais recebe refugiados da Síria do mundo. E isso mostra o seguinte: muitos jornais estão colocando como se fosse uma forma de humanismo, ou que inocência, ou que romantismo. Mas isso é questão política, isso é interesse político por trás. A Turquia é um país que tem intenção de entrar num bloco econômico chamado União Europeia. Então, ela está nada mais nada menos que fazendo a lição de casa. Vai ter adesão da União Europeia. A Turquia quer entrar.
E ela diz assim, União Europeia, olha, se não fosse eu, a Turquia, que é um país que faz fronteira com a Síria, se não fosse eu abriria todas essas portas e a quantidade de refugiados para entrar na União Europeia seria bem maior. A União Europeia faz assim, Turquia, bora fazer o seguinte, eu te dou grana para tu segurar os refugiados dentro do teu país. Aí a Turquia está dizendo assim, mas em troca eu não quero só dinheiro não, viu? Em troca eu quero entrar na União Europeia. Então, possivelmente, devido à Turquia estar segurando essa grande quantidade de refugiados, prestando uma assistência humanitária a esses refugiados, a Turquia poderá ganhar uma cadeira futura na União Europeia. Então, a charge mostrando aí essa realidade, já que hoje vivemos a maior onda de refugiados do mundo desde a Segunda Grande Guerra Mundial. São aproximadamente 80 milhões de refugiados e deslocados internos no mundo, que constitui hoje 1% da população global. 1% da população global. O Brasil também hoje vai receber uma grande quantidade de refugiados. Ah, mas vai roubar nossos empregos. Gente, refugiados no Brasil, gente, é uma quantidade mínima em comparação com a população total brasileira. Então, por favor, não fale um negócio desse não. Beleza? Simbora. Decifre. 2 bebês tomando... Um bebê tomando leite, outro lendo. Parece mais Bernardo, meu filho, né? Já tá lendo. E, de repente, aí um carrinho começa a cair da escada. Aí um diz pro outro, carro russo só pega no tranco. Por que ele está falando isso, gente? Porque existem vários países no mundo, inclusive a Rússia, que vem vivendo uma implosão demográfica. O que é implosão demográfica? Também chamado de inverno demográfico. O que é uma implosão demográfica? O que é um inverno demográfico? É quando morre mais gente do que nasce. Então, em muitos países, a população vem envelhecendo, ficando cada vez mais velha e tendo menor quantidade de filhos. Então, quando mais gente morre do que nasce, eu digo que houve uma implosão ou um inverno demográfico. Então, é possível que com essa pandemia global, muitos casamentos foram adiados, muita gente perdeu o emprego, muita gente vai adiar o sonho de ser papai ou mamãe, e a tendência já é o seguinte, países estão envelhecendo, com menos filho, pode morrer mais gente do que nascer. Realidade que já acontece na Alemanha, realidade que já acontece em Portugal, realidade que já acontece na Rússia, realidade que já acontece no Japão, e poderá, quem sabe, acontecer no Brasil por volta de 2040, se não for antecipada a reflexo de quem da pandemia, né? Então tá aí a implosão demográfica, ou também chamada, certo, de inverno demográfico. Vamos embora que tá acabando, meu povo. Charge! Olha o cara, parece mais a gente. Eu me coloco no lugar desse cara. Eu, Wagner, me coloco no lugar desse cara. E de repente você vê o cara assim, ó, tá poluindo muito, apontando para a China. Por que eu sei que é a China? Olha a muralha da China lá, ó. Certo? Agora, olha o sapato do cara. Made in China, camisa made in China, boneca made in China, a máquina de lavar made in China, o relógio made in China, o cinto made in China. Ou seja, a gente diz, que absurdo! A China, segunda maior poluidora do mundo. Que absurdo! Mas quem financia isso, querido? Por favor, me diga. É eu e tu, velho. Olha aqui, ó. China, 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 China. A gente financia isso. Então, essa charge aí, o nome dela deveria ser hipocrisia. Hipocrisia, hipócritas, né? A gente reclama de algo que a gente financia isso, certo? E a China hoje é o segundo maior poluidor do mundo, perdendo para os Estados Unidos da América apenas. Estados Unidos, que é um país que não adotou, né, o Protocolo de Paris, certo? E nunca ratificou o chamado Protocolo de Kyoto, que visa reduzir as emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. Lembrando que muitas empresas vão para a China por uma simples palavrinha, flexibilidade trabalhista. Feriados na China, 3 durante o ano. Diferente do Brasil, né? Vê.
Reivindicação limitada. Sindicato tem restrições. Mão de obra volumosa, mega barata. Censura. País que não tem liberdade de expressão. Aí, a China, muitos países vão para lá, transformar ela em plataformas de exportação. Produz sua mercadoria e reexporta para o mundo. Então, hoje, muitas fábricas de calçados no Brasil, inclusive, colocam sua produção aonde? Na China, no Vietnã. É produzido lá e depois exportado o quê? Para o mundo. Então, tá aí a China, fábrica do mundo, segunda maior economia global, e a principal fonte de energia da China vem principalmente da queima do carvão mineral. Carvão mineral, que é um combustível fóssil não renovável, segunda fonte de energia mais utilizada no mundo, perdendo apenas para quem? Para o petróleo. Lembra que a China é um país dos BRICS e que os BRICS não é um bloco econômico. Os BRICS é um grupo informal que pega Brasil, Rússia, Índia, China e South África, que é quem? A África do Sul. Então, galera, essa é nossa última charge. Aqui eu deixo uma mensagem para vocês. Abrace algo que pode deixar o mundo melhor. Abrace algo que pode deixar o mundo melhor. Deixa eu contar uma historinha para vocês, gente. Eu me lembro que eu fazia vários concursos e levava pau pra caramba nos concursos. Só pau, velho. Só apanhando nos concursos na hora de passar. Até que um dia eu fiz um concurso na minha área, velho, geografia. Eu era terceiro período da faculdade. E nesse concurso que eu fiz, eu disse, oxe, geografia eu gosto pra caramba, vou detonar nesse concurso. E eu não passei nesse concurso. Eu me dei mal, velho. Foi horrível. Errei questão até amanhã de manhã em prova de geografia. Eu terceiro período de faculdade e eu não aceitava aquilo. Eu fazia UPE, fazia federal, fiz 2 faculdades. Fazia geografia, bacharelado em uma, licenciatura na outra. E eu não aceitava, né, o fato de ter ali, digamos assim, ter fracassado naquele concurso. E eu me lembro como hoje, que eu cheguei em casa, peguei a prova, vi o gabarito, errei, peguei a prova, amassei todinha a prova, amassei com raiva e joguei fora. Sendo que no outro dia, eu me acordei mais calmo, fui no lixo, peguei a prova, desamassei, passei ferro na prova, respondi a prova todinha. E aquele fracasso foi uma das maiores lições que eu tive na minha vida. Porque ali eu aprendi com os erros. Eu aprendi que o erro também serve para a gente crescer. Eu aprendi que o não muitas vezes ensina mais do que o sim. E eu aprendi a abraçar realmente algo que eu posso deixar o mundo melhor. Em outras palavras, quando eu passei aquela prova no ferro, eu abracei ela. Abracei um sonho. E depois daquele concurso, eu fiz outros concursos. Me preparei melhor. Aprendi com os erros. E eu passei em 10 concursos públicos consecutivos. 10. Não sou nerd, não sou melhor que ninguém. Apenas uma pessoa que aprendeu a crescer com os fracassos, que aprendeu a crescer com os erros. Eu disse que eu tive a oportunidade de conhecer onde Nelson Mandela ficou preso. Ano passado eu estive na África do Sul. E uma frase que Nelson Mandela disse foi o seguinte, que eu gostei muito. Ele disse, não me julgue pelo meu sucesso, mas me julgue por quantas vezes eu caí e quantas vezes eu me levantei. Quantas vezes eu caí e quantas vezes eu me levantei. Então, querido, eu queria desejar essa aula para você. Você que talvez já caiu algumas vezes em vestibulares, você que já caiu algumas vezes na prova do Enem, mas o que vai te fazer diferenciado é você aprender com os erros. É você aprender com os fracassos. Que isso vai te fortalecer muito. E você poderá dizer lá na frente o seguinte, baixar a cabeça só para orar. Que Deus abençoe vocês.
essa aula foi dedicada com muito carinho para cada aluno, cada pessoa que está do outro lado da tela, se esforçando, sendo resiliente e que todos os dias eu oro para que vocês façam uma excelente escolha, uma excelente prova e, sobretudo, conquistem seus sonhos e seus propósitos. Que Deus abençoe, galera. Muito obrigado e tamo juntos. Valeu, valeu. Aula, certo? Tá escutando? Vou colocar um link, certo? No meu Instagram. Então, é um link de uma aula que eu já dei aí para os meus alunos aqui do Recife, que é uma aula de revisão muito massa. Então, quem quiser pode pegar essa aula, certo? No link, basta ir lá e clicar, tá bom? Qualquer dúvida, gente, anota aí meu celular, por favor, anota aí meu WhatsApp, por favor. Qual é o Instagram, professor? O Instagram, o nome. Instagram, Wagner Rocha 7. Wagner com W, Rocha 7. Wagner Rocha 7, certo? E meu WhatsApp é 819-8806-8162, certo? 819-8806-8162, tá certo? Então pode mandar aí uma mensagem. Temos aí também um grupo, certo? No WhatsApp, tá bom? Beijo para vocês, que Deus abençoe, gente.